A graça e a paz do Senhor para todos meus irmãos. Estou aqui para trazer uma reflexão para nossas vidas, atual, do dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. E já quero pedir aos irmãos que compartilhem esse vídeo que eu estou gravando, Ativa o sininho aí, em nome de Jesus, as notificações, para que essa mensagem ela possa chegar também a outras pessoas, para que a palavra do Senhor seja chegar na casa de outras pessoas, daqueles que precisam ser edificados pela palavra do Senhor. Muito tempo que eu não tenho gravado alguns vídeos, todos eu creio que algumas pessoas sabem, outros não, por motivos pessoais, por motivos que têm acontecido, os fatos que têm acontecido. Mas hoje eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor, segurando, na verdade Deus segurando em minhas mãos, e pela misericórdia estou aqui. Então hoje eu vou trazer uma palavra que ela fala ao meu coração, fala comigo e eu creio que vai falar com você. O Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23 ao 27, vai falar de uma passagem bem conhecida, quando Jesus, louvado seja o nome do Senhor, quando Jesus ele acalma uma tempestade, ele apacenta a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E nesse momento eu vou ler o texto para que os irmãos venham entender e compreender a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Para os irmãos venham entender a palavra do Senhor, Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram. Versículo 24. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus, naquele momento, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Nós lemos um texto bem conhecido. Esse texto, ele nos traz alguns ensinamentos. E louvado seja o nome do Senhor, quando Jesus ele vai ali atravessar o mar da Galileia, saindo de Cafarnaum e indo para uma cidade chamada Gadara, que lá também tinha um propósito de libertação do homem, do endemoniado, mas isso não é a questão, estou trazendo aqui nessa palavra. E diante dessa palavra, uma palavra bem conhecida, muitos talvez já tenham pregado, tenham falado, mas eu quero lançar aqui, trazer aqui um tema para nós, louvado seja o nome do Senhor, para nós meditarmos. E o tema, o assunto, na verdade, é
A fé em tempos de tempestade. Mas como assim, irmão Adriano? A fé em tempo de tempestade? Qual era o real que estava acontecendo ali? Porque a fé é acreditar, é crer. Que a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor vai nos dizer que sem fé é impossível agradar-nos a Deus. A palavra de Deus, quando fala de fé, aleluia, ela fala que de acreditar, de crer. A Bíblia diz que nós temos, se nós tivermos fé, né, no tamanho de um grão de uma mostarda, nós vamos dizer para esse monte que sai daqui e se transporta para ali. E isso acontece, mas isso acontece através da fé, do crer, do acreditar, de acreditar antes que aconteça. Você já acredita que vai acontecer o milagre, que vai acontecer a cura, que aquela pessoa vai ser liberta, não no meu nem no seu tempo, mas no tempo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a fé em tempo de tempestade. Nós vemos num texto que os discípulos, Jesus entra no barco, os discípulos acompanham e nós vamos ver que o nosso mestre, nosso Jesus e Salvador, naquele momento ele estava exausto, como humano, ser humano, estava cansado. Então ele vai ali, estava cansado, exausto de trabalhar. Qual era o trabalho de Jesus? É ensinar, o reino, ensinar sobre a salvação, falar sobre a salvação. E também muitos que estavam presos, estavam cativos, ele estava ali ele curou. Então os seus discípulos viram muitos milagres, viram o trabalhar de Jesus de uma forma geral. E nesse momento Jesus, ele vai ali dormir, descansar humanamente, porque o seu corpo estava cansado, mas eu creio que o espírito estava forte. Então, quando aquela tempestade, aquelas ondas que era tão grande que começa a assolar aquele barco, eles ficam com medo, eles se espantam. E ali eles eles vão se aproximar de Jesus e vão despertar o Senhor e vão dizer: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Eles vão acordar o mestre ali e vai dizer: Senhor, salva-nos, porque nós perecemos. Nós estamos a morrer. Bem dizer, eles estavam dizendo: nós vamos morrer. Essa tempestade, ela vai nos matar. Essa tempestade, eles estavam dizendo, vai virar o barco. Nós vamos morrer tudo afogado. Porque está grande. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu te entro na palavra e digo: qual é a tempestade que tu está passando? Qual é a tempestade que tu está passando nesse momento? Porque tempestade fala de tribulação. Tempestade fala de transtorno, de dificuldade, de muitas outras coisas espiritualmente. Humanamente, se nós vamos falar, a tempestade, ela fala de um modo que se refere ao clima climático, onde quando há uma tempestade grande no mar, as ondas, a questão das ondas, elas é crescer, elas é subir e aumentar o volume delas. Mas espiritualmente, nós falando, tempestade fala de tribulação, fala de dificuldade, fala de transtorno espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós formos olhar na Bíblia, nós vamos ver algumas tempestades de umas formas diferentes. Nós vamos ver que, se nós formos olhar para a história de Jonas, houve uma tempestade sobre aquele barco, mas porque o Senhor ordenou. Mas por que aquela tempestade foi ali?
Saindo um pouco aqui do contexto. Porque aquela tempestade foi por causa da desobediência de Jonas. Muitas vezes, meu amado, vem tempestade sobre as nossas vidas por causa da nossa desobediência. Por causa de muitas vezes, em vez de nós obedecer a voz de Deus, nós obedecemos a voz do homem. Em vez, Jesus diz, é por aqui, eu sou o caminho, tem que andar no meu caminho, tem que andar no caminho estreito. E muitas vezes nós pegamos e queremos andar pelo nosso próprio caminho, e no caminho, louvado seja o nome do Senhor, não sei, mas eu sei que o Senhor está me conduzindo aqui, me conduzindo dessa forma, né? Não sei, louvado seja o nome do Senhor, não sei o que você está passando, qual é a tempestade que você está passando, mas eu estou relatando algo que eu também passei por uma tempestade muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E nós vamos ver que Jonas, Deus mandou uma tempestade por causa da sua desobediência. Louvado seja o nome. Então, quando nós desobedecemos a voz do Senhor, aleluia, Ele manda uma tempestade para nos colocar no seu caminho. Não é para nos matar. Porque aquela tempestade que veio sobre o barco de Jonas, sobre o barco onde estava Jonas, e Jonas estava dormindo lá no porão, não foi para matar Jonas, mas foi para ensinar que quando Deus fala algo, quando Deus diz, quando Deus manda, quando Deus ordena, nós temos que apenas obedecer à voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, o que acontece? Jonas é engolido por um peixe. Mas Deus não deixou Jonas morrer. Mas Deus ensinou que quando ele fala, nós temos que obedecer. Saul, Deus me faz me levar aqui lá em Saul. Saul também houve uma tão grande tempestade sobre a sua vida por causa da sua desobediência. Saul desobedeceu ao Senhor. Por quê? Porque ele era rei. Era para obedecer a ordem de Deus. Deus mandou ele a uma cidade. E essa cidade que destruísse tudo. Não trouxesse nada, tudo. Criança, tudo que tivesse para destruir. Que era um povo inimigo de Deus. Inimigo de Deus, do povo de Deus. Então Deus mandou fazer uma limpeza. Mas Saul não. Saul trouxe as melhores coisas. Os melhores cabritos, os animais. Ainda trouxe o rei. E aí, quando chega na presença do profeta, que Deus manda o profeta chegar lá, o profeta Samuel, ele vai querer colocar, se nós formos olhar o texto e for estudar, ele vai querer colocar a culpa louvado seja o nome do Senhor, nas pessoas. Mas ele, como rei, ele tinha autoridade para fazer o certo, mas ele desobedeceu. E por causa da sua desobediência, ele perdeu o seu reinado. Ele perdeu a presença do Espírito Santo. Ele perdeu a comunhão com Deus. E quantos hoje, meus amados, estão perdendo a comunhão com Deus por causa da desobediência? Aí acontece tempestade sobre a vida. E fica perguntando, Deus não me ouve? Deus não me atende? Por que isso está vindo contra mim? Mas isso muitas vezes por causa das nossas próprias desobediências, por causa das nossas próprias escolhas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que há caminhos, para caminhos, né, aos olhos dos homens, que parece bem, parece perfeito, mas o fim é a morte. Há caminhos que aos olhos dos homens parece perfeito, parece bom, parece saudável, parece reto, mas o fim leva à morte. Louvado seja, e eu provei isso na pele. Quase eu morri espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Pela misericórdia do Senhor, Ele tem me levantado. Pela misericórdia do Senhor, hoje eu estou aqui. Para alertar, para trazer uma palavra que venha edificar. Então, voltando para o texto, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ver que quando o mestre se acorda,
vai dizer para eles: por que temeis, homens de pequena fé? E eu te pergunto: por que temeis, homens de pequena fé? Fé, acreditar, crer. É aqui aonde Jesus nos ensina por que temeis. Louvado seja o nome do Senhor. Homens de pequena fé. Louvado seja o nome do Senhor. Pequena fé. Eu falei no começo. Se nós tivermos uma fé tamanho de um grão, de um carocinho de mostarda, nós vamos dizer para esse monte: muda daqui para ali, e isso vai acontecer. A Bíblia diz: tudo que nós pedimos, crendo, acreditando, crer no nome do Senhor Jesus Cristo, será concedido, será feito. Então isso é o que? É fé. Mas o que eu quero falar aqui para os irmãos, guiado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, é sobre tempestade. Uma tempestade, a fé em momentos de tempestade. Você que está passando por um momento de tempestade, você que está passando por dificuldade, você que está passando por uma enfermidade, você que está passando, aleluia, por afrontas, por tempestades que está vindo contra a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Fica tranquilo que Jesus está no barco. Ele está dizendo: porque temeis. Eu estou aqui, eu estou no barco. Eu não saí do barco. Ou seja, Jesus está dizendo para nós: eu estou na minha, eu estou na tua vida. Eu moro contigo. Só não desobedeça, anda no caminho. Só não faça da forma, não ouça, não dê ouvido à voz do homem, mas dê ouvido à minha voz. Não temas, eu estou aqui no barco. Os olhos do Senhor contemplam o bem e o bom e o ruim. Os olhos do Senhor estão contemplando. Os olhos do Senhor é como chama de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ver também que houve uma tão grande tempestade que o barco virou, que foi na vida de Saulo, de Paulo, quando ele vai em uma viagem e aquele barco, mas Deus, o Espírito Santo, tinha revelado a Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que ninguém daqueles ali iam morrer. O barco até virou, mas ninguém daquele ia morrer. Por quê? Porque foi uma ordem de Deus, para provar não só para aqueles que estavam no barco, mas uma ilha onde tinha pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus, que precisavam ser libertos. Aquela tempestade veio não para matar, mas sim para provar para eles que Deus era Deus, que Deus era na vida de Paulo, que Jesus era na vida de Paulo, que Jesus estava no controle. Jesus disse: olha, o barco vai se virar, tudo vai quebrar, mas nenhuma vida vai perecer, nenhuma vida vai morrer. E se nós olharmos no texto, você vai ver que não houve, ninguém morreu. O bem material, tudo se acabou, ou seja, tudo na nossa vida pode passar, mas se você e eu temos uma promessa, não vamos morrer antes dessa promessa se cumprir. Isso é, se nós, louvado seja o nome, seguir os princípios do Senhor, seguir na obediência do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E aí, quando essa tempestade vem, Jesus vai fazer o quê? Repreender os ventos e o mar. Ei, Jesus, quando está no barco, meus amados, quando nós cremos e acreditamos, menos tendo uma pequena fé, mas ele vai repreender esse vento que está vindo ao contrário na tua vida e na minha vida. Esses ventos que está vindo ao contrário, essas palavras de maldição, essas palavras que dizendo que não vai dar certo, essas palavras que dizendo, olha, tu não vai vencer, essas palavras ao contrário, esses ventos ao contrário que está vindo sobre a tua vida, o nosso Senhor Jesus Cristo está repreendendo agora. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É sério, é Bíblia, está na Bíblia.
levantou-se e repreendeu. Ou seja, Jesus vai se levantar do seu trono e vai repreender os vendaval ao contrário que vem contra mim e a tua vida. Vai repreender as palavras negativas. Vai repreender aquele que diz que não vai dar certo. Vai repreender aquele que diz, olha, para que tu vai continuar ainda? Isso aí não é para ti. Mas Jesus está se levantando do trono, está repreendendo essas palavras, está repreendendo esses que querem o mal, que não querem ver você feliz, que não querem ver você vitorioso, que não querem ver você na presença. Mas eu digo uma coisa, essa tempestade vai passar, porque o mestre está no barco. E quando ele está no barco, ele diz, não temeis. Não temeis. Porque quando ele se levantar, meu amigo, se levanta mesmo para quebrar o jugo de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, essa tempestade, esse vendaval que está vindo contra a tua vida, fica tranquilo. Fica tranquilo que o Senhor está se levantando e repreendendo toda tempestade. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Então, não tem nada nessa terra que não venha obedecer à voz do Senhor. Entendeu? Então esses ventos que vai vir contra ti, o nosso Senhor vai repreender. E muitas pessoas vão se maravilhar quando vê tu, quando vê você levantado, quando vê você na presença, quando vê você, quando vê nós, na verdade. Quem era aquele? Estava caído. Mas, para a glória de Deus, vão olhar para você e vão dizer, hoje ele está levantado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, essa é uma passagem, uma reflexão. A fé em tempos de tempestade. Então, guarda essa palavra, meus amados. Poderia falar muito mais aqui sobre esta palavra, mas é apenas uma breve reflexão. Que você venha. Ainda digo assim, onde está a nossa fé? Jesus, em outras palavras, ele diz, onde está a nossa fé? A nossa fé tem que estar firmada na rocha, que é Cristo Jesus, não no homem, nem na nossa própria força, nem no nosso próprio entendimento. Então, com toda a humildade, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu deixo-vos essa palavra, que os irmãos venham meditar, venham entender. Estou aqui de volta em nome de Jesus, e agora eu vou fazer o vídeo do Senhor, e estarei trazendo mais reflexões. Louvado seja o nome do Senhor, mais mensagem da parte do Senhor para nossos corações. Fica com Deus, que Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar a todos em nome de Jesus e até a próxima, meus amados.